pessoal, sou Camila Monteiro, estudando o segundo ano do curso de Estudos Cabo-Verdianos e Português na Universidade de Cabo Verde, e hoje trouxe-vos mais um desenvolvimento oral de tema, desta vez sobre a obra vicentina, ou seja, sobre a obra de Gil Vicente, mais concretamente O Alto da Barca do Inferno, no âmbito da disciplina de literatura portuguesa. Gil Vicente nasceu em 1465, em Guimarães, Portugal. Porém, há algumas dúvidas sobre o seu nascimento devido a poucos documentos fidedignos existentes. Ele foi ator, ele foi músico, foi dramaturgo, encenador e também poeta português que passou 34 anos na corte portuguesa durante o reinado de Dom Manuel I e Dom João III, sendo muito próximo da rainha Dona Leonor. Nas suas obras, Gil Vicente abordava e criticava severamente temas da sociedade portuguesa que eram comuns e que possivelmente não eram valorizados por todos os escritores, talvez pela falta de interesse ou por medo da censura. Apesar de ter sido esquecido por um tempo devido às conquistas marítimas de Portugal, Gil Vicente escreveu mais de 40 peças, algumas em castelhano e muitas outras em português, que até agora ficaram na camada estudantil e não só. Gil Vicente, na sua obra, ele tinha uma forte sátira social. Ele tinha temáticas religiosas, era um texto escrito em versos, era um texto também de moralidade, ou seja, passava para a sociedade uma moral social, criticava a Igreja, criticava sobretudo os aspectos negativos da sociedade portuguesa, e também ele, na sua obra, as suas personagens eram personagens do povo, eram personagens que representavam cada classe social existente na sociedade que ele era. Passo agora a citar algumas das obras de Gil Vicente que são mais conhecidas na nossa sociedade cabo-verdiana. Alto do Pastoril Castelhano, 1502, Alto dos Reis Magos, 1503, Alto da Índia, 1509, Alto da Barca do Inferno, 1516, Alto do Purgatório, 1518 e Farsa de Inês Pereira, 1523. Aconselho-vos a ler estas obras e principalmente da obra que estou aqui a tratar, Alto da Barca do Inferno. O Alto da Barca do Inferno faz parte do género dramático e da tipologia de alto, onde encontramos personagens, encontramos um espaço que se passa a ação, um tempo que decorre a ação e a ação, que é o conjunto de acontecimentos que originam um conflito e, no fim, um desenlace. Um auto tem uma estrutura externa constituída por ato e por cena. Um ato decorre num espaço e quando se altera de espaço, altera-se também de ato. Enquanto que uma cena é quando há tais personagens e surgem outros personagens, mudamos de cena. Ou quando uma personagem sai, também mudamos de cena. E podemos encontrar este tipo de texto escrito ou em versos ou em prosa. Mas como já tinha mencionado anteriormente, o Alto da Barca do Inferno é escrito através de versos. No Alto da Barca do Inferno, primeiro vamos ter a exposição da apresentação dos personagens, depois vamos ter o conflito, que é o discurso entre estas personagens, a dessa personagem e o diabo ou o anjo. Depois vamos ter, por fim, o desenlace, que é um anúncio por parte do diabo e do anjo de qual é o destino do personagem, ou seja,
em qual barca ele se Embarcai, ó, embarcai, que vez de ir à derradeira. O alto da barca tem 12 cenas, escritos, como já tinha dito anteriormente, em versos, divididos em oitavas e com rimas interpoladas ou emparelhadas. Explica o seguinte passo do artigo. Um dos motivos que explicam um sucesso tão grande e continuado está de certo relacionado com o facto de se tratar de uma peça centrada no tema da justiça pós-mortem, uma das zonas de curiosidade mais constantes da história humana. No artigo de José Augusto Cardoso Fernandes, intitulado A Barca do Inferno, o tema de Gil Vicente e o nosso tempo, há uma citação que diz que o Alto teve um grande sucesso porque tinha como temática a vida pós-morte, que é um dos maiores mistérios que temos na nossa humanidade e por isso mesmo os nossos antecedentes tinham este mistério e possivelmente até ainda é um dos mistérios que temos na nossa contemporaneidade. No alto da barca do inferno, Gil Vicente mostra-nos claramente que há dois caminhos para quem morre, independentemente da sua classe social, independentemente das suas ideologias, da condição financeira, se é crente ou não, ou o caminho seria para o inferno, junto com o diabo que comandava a sua barca, ou para o céu, ou seja, para a salvação, junto com o anjo, para um descanso em paz no além. No século XVI, as pessoas acreditavam que havia uma vida pós-morte, ou seja, que íamos ter uma segunda oportunidade. O que é que o Gil Vicente traz-nos? O Gil Vicente mostra-nos que não há uma segunda chance, não há outra oportunidade, que simplesmente são as ações que essas personagens fizeram durante a sua vida na Terra é que trilharam o seu caminho, o seu destino, ou para a barca do inferno, ou para a barca junto com o anjo. Ou seja, o Gil Vicente traz-nos outra visão do que é a vida pós-morte, ou seja, é o fim. Não temos uma segunda chance para recuperarmos os erros das ações negativas que fizemos. Não entender, observando e tendo em conta as informações que temos sobre a sociedade daquele tempo, eles poderiam muito bem acreditar nesta visão de Gil Vicente da pós-morte, que as pessoas eram selecionadas devido aos comportamentos que elas tinham. Ao mesmo tempo, é um auto que poderia fazer-nos rir. Rir porquê? Rir porque o dinheiro, os cargos, os objetos mais valiosos e a religião não interferiam. Se a pessoa tivesse feito ações erradas, ações que prejudicaram outras pessoas, nada isso importava. Lembrando que a morte era o fim de tudo. Que leixo noutra vida, quem reze sempre por mim. A sua peça desperta-nos a curiosidade em cada cena, em cada fala de cada personagem, se as nossas ações serão comprometedoras na nossa passagem. E é o grande se, é a grande pergunta deste texto, é se realmente há essas barcas que encaminhamos depois da nossa vida na Terra. Ora, entrai, minha senhora, e sereis bem recebida. Se viveis santa vida, vós o sentireis agora. Comente o seguinte passo do texto. O personagem do parvo, com seus gestos e palavras sem nexo, implica estranhamentos e gargalhadas, mas também exige reflexões. Seu pressentimento à ordem discursiva, mundana, possibilita sátira e, sobretudo, a ironia. A loucura desenhada ganha o corpo e, ao mesmo tempo, encaspelha os contornos entre o real e o ilusório, entre a ordem e o caos. Também conduz à silenciosidade da comunicidade da tradição popular medieval para uma autoironia como figura de pensamento,
tão cara ao homem moderno. O personagem João, o Pavo, é um personagem que logo nas primeiras falas podemos ver o cómico. Por exemplo, o diabo pergunta-lhe quem ele responde, sou eu. Então imediatamente, no mesmo momento, podemos ver que ele será e que ele é um personagem que traz o riso para dentro do texto. A sátira que tem nas falas do Pavo é um estilo que serve para criticar, que contém uma ironia que nos leva ao riso, que nos faz rir, não é? E é uma das características mais fortes que vamos encontrar no Alto da Barca do Inferno. E certamente no passado fez muitas pessoas sorrirem, rirem, dar gargalhadas, mesmo sendo atos que estas mesmas pessoas faziam. Agora, mais falando sobre o nosso personagem, o Parvo, ele morreu de uma doença chamada de samicas de cagamardeira. Mas ele não morreu puro. Ele tinha um bom coração. E os seus pecados, porque ele teve pecados sim, os seus pecados eram feitos na base da ignorância, não sabia o que ele estava a fazer, e na base da irresponsabilidade. O que acontece com muitas pessoas da nossa sociedade. Tu passarás, se quiseres, porque em todos os teus fazeres, perra malícia, não erraste. Ou seja, na percepção do anjo, o parvo não tinha malícia, não tinha ações muito erradas. Ele tinha uma simplicidade, era meio sem noção quando fazia as coisas. E esses aspectos é que o anjo teve em conta e o levou consigo na barca para o céu. Quem vê a peça particularmente vai reparar nas falas e nos gestos do parvo, que são os gestos e falas próprios de uma sociedade ignorante e de uma sociedade meio à toa. E isto é uma particularidade de todos os personagens porque têm sempre linguagens próprias, gestos próprios. E uma das características muito interessantes do parvo é que ele tem uma linguagem mais agressiva com o diabo e é um personagem que quando morre não leva nada consigo. E é um dos motivos que ele é puro de coração. Não tenho dúvidas que Alto da Barca do Inferno foi e continua sendo uma das peças portuguesas mais populares, porque continua sendo estudado, continua a ser ensinado, e é isso que se quer com os textos escritos, que se perpetuam com o tempo e que passam de geração em geração. A obra não se perdeu no tempo como muitas outras obras, e é por isso que nós, os estudantes, os professores, os leitores, temos que ter um olhar vivo nestes textos escritos nos séculos passados para lermos, compreendermos, analisarmos e relacionarmos com a nossa realidade. Gil Vicente deixou-nos deixou-nos uma grande pergunta para analisarmos, refletirmos sobre as nossas ações e tudo aquilo que nos rodeia. Espero que as informações que partilhei neste vídeo sejam bem absorvidas. Para quem ainda não leu a obra, vou deixar o link na descrição do vídeo. Protegem-se e leiam o livro.